Você já deve ter ouvido falar da sola Escritura, ou somente a Escritura, uma doutrina muito comum nos dias atuais, pertencente à Igreja Protestante. Mesmo com vários adeptos, essa doutrina tem muitas lacunas, que são demonstradas até mesmo a partir de versículos da própria Escritura, como em 2 Tessalonicenses 2,15, em que São Paulo apóstolo diz: Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Basicamente, a doutrina da sola Escritura diz respeito a confiar apenas naquilo que foi escrito e colocado no cânon bíblico, que, no caso dos irmãos protestantes, são os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Só por esse raciocínio já se põem algumas dúvidas. A primeira e mais intuitiva é a razão pela qual os protestantes não têm os 7 livros que estão na Bíblia Católica, que são Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, além de trechos de Esther e Daniel. E a segunda se relaciona com o versículo citado há pouco. São Paulo apóstolo não nos exorta a conservarmos a tradição apostólica recebida a partir de suas cartas ou oratórias? Bom, de fato, é uma doutrina muito confusa e pouco lógica, já que, como dito antes, a Escritura contradiz esse pensamento, e não só o contradiz em 2 Tessalonicenses 2,15, mas também em Colossenses 1,23 ou em 2 Timóteo 2,2. A primeira dúvida é bem simples, embora sua resposta seja composta. Os protestantes têm 7 livros a menos que os católicos, porque eles passaram a usar o cânon hebraico-judaico, Tanakh, por alguma razão que os convinha. O cânon hebraico foi estabelecido pelos judeus após os apóstolos usarem seu antigo cânon para pregar fora da Terra Santa. Eles o usaram, pois, naquelas terras, a língua que predominava graças à helenização era o grego. Ele ficou conhecido pelo nome de Tradução 70 ou Septuaginta. Os judeus, vendo que a Septuaginta estava sendo usada pelos cristãos, passaram a usar o Tanakh. Não há, pois, nenhuma razão pela qual devemos aceitar o cânon protestante e negar o católico. Na verdade, a historiografia demonstra o oposto. Agora, o que São Paulo diz em si demonstra claramente que há uma tradição e que há uma exigência e urgência em segui-la, que logicamente se trata da tradição apostólica passada pelos apóstolos e seus discípulos, a qual foi confiada à Igreja de Cristo, a mesma que, nas Escrituras, é tida como baluarte da verdade, em 1 Timóteo 3,15, onde é dito: Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade, e tida também como corpo de Cristo em Efésios 1,23, e sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu o chefe supremo da Igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Essa igreja é inegavelmente a Igreja Católica Apostólica Romana, uma vez que a Igreja primitiva já era chamada de católica, como nos lembra Santo Irineu de Lyon na obra Contra as Heresias. Mas, visto que seria coisa bastante longa elencar as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos 2 gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada, de maneira especial, a tradição que deriva dos apóstolos. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, aquele Lino que Paulo lembra na Epístola a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, coube o episcopato a Clemente, que tinha visto os próprios apóstolos estiverem em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. Eleutério, em 12º lugar na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão chegou até nós, na Igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma e idêntica à fé vivificante que fielmente foi conservada e transmitida na Igreja desde os apóstolos até agora. Além de Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia enfatiza no ano de 107 d.C. que, onde está Cristo Jesus,
está também a Igreja Católica.